Boa noite a todos. Todo mundo bem? Amém. Graças a Deus. Muito bom, então, poder estar aqui nesta noite. E aí nós vamos ter o nosso tempo de estudo, de exposição da palavra de Deus. E aí eu gostaria de pedir a sua atenção neste momento, durante esses 45 a 50 minutos. E não vamos permitir que as outras coisas venham nos distrair ou tirar a nossa atenção daquilo que a palavra de Deus tem a nos ensinar nesta noite. Neste domingo especial, que é o domingo onde nós comemoramos a Páscoa. E todos sabemos que a Páscoa se trata do quê? Da ressurreição de Jesus. Eu espero que você tenha falado isso na sua mente, tá? Não tenha falado que nem as crianças. Se trata dos ovos de Páscoa, dos coelhinhos, não. Páscoa não é isso. Páscoa tratamos acerca da ressurreição do nosso Rei, do nosso Redentor. E queridos irmãos e amigos que nos visitam nesta noite, a doutrina da ressurreição de Cristo é um ponto-chave central e essencial na história do cristianismo. E é isso que torna o cristianismo totalmente diferente das outras religiões, uma vez que nós cremos que Jesus Cristo ele foi ressuscitado dentre os mortos pelo poder de Deus Pai. Desde os primórdios, os cristãos creem e defendem de maneira convicta essa doutrina de que Jesus ressuscitou ao terceiro dia. E nós não contestamos ou não há dúvidas em nossa mente acerca desta verdade. Essa verdade de que Jesus ressuscitou, ela tem uma fundamentação histórica e o mais importante de tudo, ela é comprovada pelas Sagradas Escrituras. Então não é pelo fato de que a igreja sempre creu e celebrou o domingo de Páscoa ou domingo da ressurreição, que isso não significa que a igreja, que o povo de Deus tenha enfrentado um posicionamento contrário e diferente daquilo que nós cremos ao longo dos tempos. Na história da igreja, existiam pessoas que criam de fato que Jesus havia ressuscitado, mas aí surgiram vários movimentos contrários, dizendo que não. Essa não é uma verdade. Cristo, ele não ressuscitou. Na igreja do primeiro século, por exemplo, nos dias dos apóstolos, circulava um falso ensino, uma heresia de que Jesus, ele havia sido colocado lá no túmulo e que aí os seus discípulos, liderados principalmente pelo apóstolo Pedro, eles foram incentivados a irem até o túmulo e a roubarem o corpo de Jesus. E aí o Evangelho de Mateus vai nos informar que essa notícia circulava lá pela comunidade daquela época. Então, para alguns, Jesus não havia ressuscitado. Antes, os discípulos haviam ido até o túmulo e havia escondido o corpo de Cristo, e aí não se sabe onde eles haviam colocado o corpo de Jesus. Então, essa e outras muitas histórias eram contadas para negar a doutrina da ressurreição de Jesus. Essa heresia, então, ela foi suscitada e ela foi contada no decorrer da história da igreja, e aí essa história, ela chegou numa igreja chamada a Igreja de Corinto. Paulo ouviu um burburinho, ouviu alguns assuntos circulando nos corredores da igreja acerca da ressurreição de Jesus, que Jesus ele não havia ressuscitado. E Paulo, então, ele vai precisar lidar com esta questão e ensinar aos irmãos da igreja e defender de que Jesus Cristo, de fato, ele havia ressuscitado
dentre os mortos. Então, nesta noite, nós vamos tentar ver a tese ou a defesa de Paulo acerca da ressurreição de Jesus, no texto de 1 Coríntios, capítulo 15, dos versos de 1 a 19. 1 Coríntios, capítulo 15, dos versos de 1 a 19. E aí eu não vou ler o texto agora, tá bom? No decorrer do sermão, na exposição, eu vou lendo e aí os irmãos aí vão acompanhando comigo, ok? 1 Coríntios, capítulo 15, dos versos 1 a 19. Então deixe aberto aí a sua Bíblia por enquanto. Paulo, então, ele vai tratar acerca desse assunto, acerca desse problema teológico que estava enfrentando a vida da igreja de Corinto. Os irmãos precisavam entender que aquela conversa, aquele burburinho que já rolava desde os primeiros apóstolos, estavam causando grandes males e grandes danos à vida da igreja de Corinto. E Paulo, então, como um apóstolo, como uma autoridade constituída por Deus, ele levanta e diz: ei, esse ensino aqui que vocês estão recebendo é falso. Esse ensino aqui é demoníaco e eu vou provar, mostrar para vocês de que Cristo Jesus, ele ressuscitou dentre os mortos. Então, irmãos, nós vamos ver as provas suficientes à luz das Escrituras. Paulo, ele vai ensinar e vai mostrar essas provas, ele vai defender que Jesus ressuscitou dentre os mortos. E a primeira prova que Paulo coloca aqui, no texto de 1 Coríntios capítulo 15, é uma prova bíblica acerca da ressurreição de Jesus, e a gente pode ver isso nos versos de 1 a 4, uma prova bíblica. Antes, nos versos 1 e 2, Paulo diz o seguinte, acompanhe comigo então aí na sua Bíblia. Ele diz: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Então, para aqueles crentes que faziam parte da igreja de Corinto, Paulo ele diz: olha, irmãos, eu quero trazer à memória a vocês, eu quero lembrar a vocês um fato. Eu quero lembrar a vocês o evangelho que eu vos anunciei. Paulo conhecia muito bem aquela igreja, conhecia a situação dela, ele estava envolvido no processo de plantação daquela igreja, e por isso Paulo ele estava familiarizado com aquela igreja e com aqueles irmãos. Então esses irmãos conheciam muito bem o apóstolo Paulo, sabia que ele era um representante de Deus, uma autoridade apostólica que Deus havia levantado para defender e para ensinar a sã doutrina ao seu povo. Então era isso que Paulo estava fazendo. Ele diz que não apenas havia pregado o evangelho, mas que o povo havia recebido e abraçado a mensagem do evangelho. No verso 2, Paulo diz que o resultado, pelo fato daquela igreja ter abraçado o evangelho, ele diz que por ele também sois salvos. A pregação de Paulo, a pregação do evangelho produziu frutos. O trabalho, o esforço de Paulo tinha gerado frutos. Paulo, ele faz uso dessa autoridade e diz: olha, se vocês retiverdes, se vocês guardarem a palavra exatamente como eu ensinei e preguei a vocês, a menos que vocês tenhais crido em vão, vocês sois salvos. Paulo estava associando a verdade do evangelho pregado com a certeza da salvação daqueles irmãos. Paulo estava dizendo que se aqueles irmãos abraçarem o falso evangelho, a falsa mensagem que estava sendo propagada naquela época, eles não seriam salvos. E qual seria então a mensagem que estava sendo propagada, essa falsa mensagem que Paulo aqui chama? A mensagem de que não havia ressurreição. Jesus, ele não havia
ressuscitado. Então os irmãos da igreja estavam nos corredores e estavam dizendo: ei, sabe da nova? Tem uma notícia boa aqui para te contar. Não sei não, qual é essa nova? Rapaz, sabe aquela história de que Jesus, depois que ele morreu, ele ressuscitou e subiu aos céus? Papo furado isso aí. Isso é mentira. Ele não ressuscitou. Parece que Pedro e os demais apóstolos foram lá no túmulo, esconderam o corpo de Jesus e até hoje não se sabe sobre isso. Não se sabe onde é que está o corpo de Jesus. Esse era o tipo de conversa, de fofoca que rolava nos corredores da igreja de Corinto. E Paulo diz que se aquele povo guardasse a sã doutrina, o evangelho, eles seriam salvos. Irmãos e amigos, a primeira questão que nós precisamos considerar e que precisamos trazer à memória à luz desse texto é que anunciar e dizer que Cristo não ressuscitou, que não existe ressurreição, traz problemas graves e terríveis para a vida da igreja. Mediante a isso, Paulo ele diz: irmãos, eu vou mostrar e eu vou provar para vocês que de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos. E eu vou provar isso por meio da palavra de Deus. Eu vou utilizar a própria Escritura para comprovar isso. E aí ele diz isso no verso 3 e 4. 1 Coríntios 15, 3 e 4. Ele diz, vamos ler todos juntos? Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Antes de tudo, o quê? Antes de Paulo explicar os problemas de não se acreditar na ressurreição, ele diz, vos entreguei o que também recebi. Ou seja, aquilo que Paulo recebeu na época da sua conversão, agora ele estava transmitindo a esses irmãos. O seu conhecimento acerca da palavra de Deus. Mas Paulo ele estava transmitindo o quê? Ele estava transmitindo que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Paulo está dizendo, irmãos, Cristo morreu, foi sepultado e foi ressuscitado segundo as Escrituras. As Escrituras que Paulo tinha acesso naqueles tempos eram os escritos, principalmente, do Antigo Testamento. E acredita-se que aqui, Paulo, ele tenha em sua memória textos como, por exemplo, o texto do profeta Isaías, no capítulo 53, que vai narrar ali o sofrimento do servo do Senhor, ou do servo sofredor. Que ele havia sido esmagado, que ele havia entregue a sua própria vida na cruz do Calvário para dar vida a mim e a você, pecador. Paulo traz uma verdade e dá um embasamento bíblico e diz que todo o sofrimento que Cristo enfrentou não era história dos apóstolos, que isso aqui não era conversa afiada ou história para boi dormir. Não foi uma história que os primeiros discípulos, que os primeiros apóstolos haviam inventado. Cristo ressuscitou e isso foi segundo as Escrituras. E as Escrituras testificam e comprovam este fato. Paulo ele diz, o que eu estou contando para vocês é o que desde o passado se ouviu a respeito. O que eu estou contando para vocês é o que tem sido pregado. Então, essa heresia que tem surgido no meio de vocês, esse falso ensino de que Cristo não ressuscitou, é errada. As Escrituras dão provas de que Ele tornou a viver. Mas aí, alguém na igreja poderia chegar até o apóstolo Paulo e dizer o seguinte, bom, Paulo, isso aí é a sua interpretação das Escrituras.
Isso aí é o que você está dizendo. É o seu modo de vista, de como você interpreta tudo isso. É a sua hermenêutica bíblica. Mas eu quero ver provas, de fato. Eu quero testemunhas. Tem testemunhas disso aí que você está falando? Pessoas que contemplaram Cristo ressurreto? Então, se dos versos 1 a 4, Paulo ele apresenta as provas bíblicas acerca da ressurreição de Cristo, nos versos 5 a 11, Paulo ele vai apresentar as provas históricas ou as testemunhas oculares acerca da ressurreição de Jesus. Paulo ele dá provas históricas acerca da ressurreição de Cristo. A partir do verso 5, Paulo ele vai falar aqui, vai citar nomes de pessoas que viram Cristo ressuscitado. Verso 5 ele diz: e apareceu a Cefas e depois aos 12. Primeiro, quem é que aparece aí na lista? Cefas. E quem é Cefas? Pedro, o apóstolo Pedro. Jesus apareceu para um dos maiores líderes da igreja primitiva. Pedro, depois do evento de Pentecostes em Atos 2, ele se tornou um grande líder da igreja de Jerusalém. E Paulo, ele diz aos irmãos de Corinto: vocês querem uma prova de que Jesus ressuscitou? Então faça o seguinte, olhem para Cefas, olhem para Pedro, ele viu o Senhor ressuscitado. Jesus apareceu não apenas a Cefas, mas Paulo diz que ele apareceu também aos outros 12 discípulos. E aí, depois você pode ler os textos de Lucas 24, 36 a 42, nós lemos aqui, e João, capítulo 20, dos versos 19 a 23. Então, Paulo, ele diz que Jesus apareceu a Cefas e também aos 12. No verso 6 ele continua: depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Porém, alguns já dormem. Paulo continua provando o argumento de que Cristo ressuscitou, e ele afirma que depois de Jesus ter ressuscitado, ele apareceu para mais de 500 irmãos de uma só vez. Então imagina aí a admiração daquele povo, vendo o Messias prometido por Deus, vivo novamente. A felicidade daquelas pessoas e o pensamento de que a morte de Cristo na cruz do Calvário não foi o fim da história. E como se não bastasse, Paulo ele diz: olhem, procurem por aí. Procurem na vizinhança, aqui nas regiões aqui, porque tem mais pessoas que estão vivos até agora, desde o tempo da ressurreição até hoje. Tinha se passado aí, possivelmente, em torno de 27 a 30 anos, desde a ressurreição de Cristo, até Paulo escrever a primeira carta de Corinto, ali por volta do ano 55 a 60, depois de Cristo. Muitos já dormiam, ou seja, muitos já haviam morrido e estavam na presença do Senhor. Mas ainda havia pessoas vivas naquela época e que presenciaram, viram Jesus ressurreto. Então Paulo diz: procurem por essas pessoas, e elas vão mostrar a vocês que Jesus ressuscitou. Ele continua no verso 7. Depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. Irmãos, em suma, Paulo ele está dizendo aqui: Jesus vive, ele ressuscitou. A liderança da igreja de Jerusalém viu Jesus ressurreto. Cefas, Tiago, os apóstolos. E essas pessoas, esses líderes da igreja não podem mentir. Não há motivos para eles inventarem essa história. E ele continua no verso 8. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. E aqui nós vemos, irmãos, a humildade de Paulo. Paulo ele diz: olha, esse pessoal todo aqui que eu acabei de citar, eles viram Jesus vivo.
Mas eu também vi. Eu, que não andei com o Senhor, eu que não fui escolhido pelo Senhor, juntamente com os outros 12, eu que vivi fora daquele tempo, eu que sou o menor dos apóstolos, eu vi o Senhor. Eu tive uma experiência única e pessoal com Ele. Paulo, ele está falando aqui da experiência que ele teve com o Senhor no caminho de Damasco. Vocês lembram? Em Atos capítulo 9, na sua conversão. Então, Paulo, ele de forma humilde, ele dá provas de que também ele viu o Senhor. E dos versos 9 a 11, Paulo, ele vai fazer um desabafo aqui. Os versos 9 a 11, ele diz, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Paulo está testificando para aquela igreja, a igreja de Corinto, que ele também era apóstolo, como os outros. A prova era que ele tinha visto o Senhor e que ele tinha trabalhado para o Senhor. Ele havia feito muita coisa e continuaria a fazer para o Senhor. E aí ele diz no verso 11, portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim vocês creram. Paulo ele está dizendo, olha, não importa quem fale. Eu não quero entrar no mérito aqui da questão e afirmar que eu sou um apóstolo muito melhor do que Pedro, do que Tiago. Não, a questão não é essa. Seja eu Paulo, seja Pedro, seja Tiago, o que é necessário termos em mente é que Cristo ressuscitou dentre os mortos. E negar a ressurreição de Cristo traz problemas terríveis. Então, dos versos 12 a 19, Paulo ele vai apresentar aqui uma espécie de raciocínio lógico para defender a ressurreição de Cristo e mostrar os problemas quando não se crê que Jesus ressuscitou. No verso 12 ele diz, ora, se é corrente pregar que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Paulo ele está dizendo o seguinte, olha, é comum pregar Cristo ressuscitado. Eu tenho feito isso desde o tempo da minha conversão. Esta é a mensagem que eu anuncio. A igreja de Corinto, ela foi fundamentada nessa mensagem. Como é que vocês então afirmam que não há ressurreição dos mortos? Afirmar isso vai trazer problemas para vocês. Vai trazer graves consequências para a vida da igreja. E aí Paulo ele vai elencar aqui alguns princípios e no final ele vai chegar a algumas conclusões lógicas aqui. Verso 13 ele diz, e se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Paulo ele chega até aqueles irmãos e diz, vocês estão achando bonita essa falsa pregação que tem surgido aí no meio de vocês e de que não há ressurreição dos mortos? Beleza, ok. Então, se vocês creem que não existe ressurreição, isso significa que Jesus, ele não ressuscitou. Paulo, ele vai aqui muito além da sua argumentação. Ele vai aqui meio que afunilando os seus argumentos e tornando isso aqui algo mais próximo para a realidade dos irmãos daquela igreja ali. E no verso 14 ele continua, e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. Ou seja, o que adianta eu estar pregando aqui? Se Cristo não ressuscitou, do que adianta expor o evangelho para vocês? Se Cristo não ressuscitou, do que adianta cantar louvores aqui nesta noite?
De que adianta nós estarmos aqui? Do que adianta nós celebrarmos a Páscoa? Se Cristo não ressuscitou, foi inútil as crianças passarem dias e dias ensaiando para apresentar um tempo aqui para vocês, a celebração da Páscoa. Foi inútil talvez preparar este sermão, esta mensagem aqui para vocês. Paulo diz que não somente a pregação se torna vã quando nós cremos que Jesus não ressuscitou, mas é vã também a vossa fé. De que serve então a minha e a sua vida se Cristo ele não ressuscitou? Por que então nós cremos em Deus? Qual é o sentido da minha e da sua vida? Qual é o sentido, qual é o nosso propósito então aqui neste mundo? Paulo ele continua e leva aqui o seu argumento às últimas consequências, e ele diz no verso 15: e somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado diante de Deus que ele ressuscitou a Cristo, o qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Paulo ele está dizendo, em outras palavras, que se Cristo não ressuscitou, ele e os demais apóstolos, eles eram mentirosos. E se aqueles homens eram mentirosos, o próprio Deus, ele também era mentiroso. Porque na sua palavra, ele disse que Cristo ressuscitaria dos mortos. Paulo está olhando para aquela igreja e está dizendo: se vocês não acreditar na ressurreição, você está chamando, afirmando, em outras palavras, que Deus é mentiroso. Porque na sua palavra ele sempre afirmou que Cristo e o seu povo, no último dia, ressuscitaria. Paulo, então, ele vai além. E ele tenta colocar isso aqui agora em termos mais práticos, no dia a dia dos irmãos. Versos 16 e 17 diz: porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Qual é a lógica de Paulo aqui, irmãos? Que Cristo morreu pelos nossos pecados e que ele ressuscitou para nos dar a vitória sobre os nossos pecados. Os nossos pecados, então, são perdoados porque Cristo morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Se Cristo, ele não tivesse ressuscitado, então o pecado teria vencido o próprio Cristo. O mal teria prevalecido. Mas ele morreu. Porém, ao terceiro dia, ele ressuscitou dentre os mortos. Cristo, ele não foi à cruz do Calvário apenas para fazer ali uma encenação teatral. Cristo, ele não foi à cruz do Calvário apenas para sensibilizar e comover a humanidade com aquela história trágica. Cristo, ele não foi à cruz do Calvário apenas para virar o roteiro de filme do Mel Gibson, por exemplo. Cristo morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia para perdoar os meus e os seus pecados, para que você e eu tivéssemos vida e vida em abundância. Se negamos então a ressurreição de Jesus, nós estamos ainda perdidos e permanecemos mortos nos nossos delitos e pecados. Estamos ainda, então, condenados ao inferno. E Paulo, ele diz no verso 18, e ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Paulo está dizendo, sabe o quê? Que se você negar a ressurreição de Cristo, além disso favorecer o fato de que ainda nós permanecemos nos nossos pecados, aqueles irmãos, os irmãos ali que congregavam conosco aqui na igreja e que faleceram,
Os familiares de vocês, pai, mãe, irmãos, se eles morreram, eles foram condenados. Eles estão ainda no lago de fogo, estão no inferno. Irmão, só existe céu por causa da morte e ressurreição de Cristo. Só existe vida e esperança de um futuro eterno por causa da morte e ressurreição de Jesus. Então, se não existe morte e se não existe ressurreição, o que é que resta para nós? Nos resta a condenação. Paulo encerra o seu raciocínio lógico no verso 19, dizendo: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes. Oi, estão me ouvindo? Ok. Então, Paulo ele finaliza dizendo o seguinte: qual é o sentido dessa vida, já que Cristo não ressuscitou? Qual é o sentido de sofrer tanto nesta vida, já que não haverá eternidade, já que não haverá céu? Para que passar então por tantas provações e por tantas dores e por tantas lutas na vida cristã, se não haverá eternidade? Paulo diz: se a sua fé, se a sua vida se limita apenas às coisas desta vida, essa carne, e não há ressurreição do Senhor na eternidade, então nós somos os mais miseráveis, os mais infelizes de todos os homens. Tudo o que passamos não tem nenhum sentido algum, não vale de nada, já que não existe ressurreição. Quando negamos a ressurreição de Cristo, estamos trazendo problemas para nós, não somente nesta vida, mas também no porvir. Depois da morte, segue-se o juízo. Paulo estava mostrando àqueles irmãos que Jesus ressuscitou. E ele provou isso por meio das Escrituras, por meio das testemunhas que viram o Cristo ressurreto e por meio da lógica da doutrina. E aí eu quero encerrar trazendo para você algumas conclusões e algumas aplicações desse texto. Irmãos, Cristo vive. Ele ressuscitou. E essa é a mensagem da Páscoa. E é isso que nós devemos transmitir para as outras pessoas. Eu quero falar para você que é pai e mãe nesta noite: pais, parem de enganar e parem de mentir para os seus filhos, afirmando que a Páscoa se trata de coelhinhos, se trata de chocolates, se trata de comer um baião com peixe na Semana Santa. Não é nada disso. Por mais que seja bom, né? Mas não é nada disso. A Páscoa se trata de Jesus. A Páscoa se trata da sua morte, do seu sepultamento e da sua ressurreição. A ressurreição de Jesus traz bênção para o seu povo. E pensando nisso, eu quero entregar a você 4 lições, 4 bênçãos da ressurreição de Jesus, e eu quero que você preste atenção, anote e guarde essas lições no seu coração. Primeira bênção que nós temos é a certeza de que nós podemos confiar na suficiência das Escrituras para a nossa fé e prática. Nós podemos confiar na suficiência das Escrituras para a nossa fé e prática. Um dos grandes benefícios, uma das grandes bênçãos como resultado da ressurreição de Cristo é a certeza de que aquilo que nós pregamos, aquilo que nós lemos, aquilo que nós memorizamos, aquilo que nós absorvemos e estamos familiarizados, é de fato a palavra de Deus. O que nós pregamos aqui não vem da nossa capacidade mental, não vem da nossa elucidação humana. Nós podemos confiar nas Escrituras.
Se a palavra de Deus diz que naquele grande dia, nós, o povo de Deus, seremos ressuscitados, assim como o Senhor ressuscitou, então nós também devemos crer nisso. O nosso fim, meu irmão, não é a morte. A morte aqui ela é apenas uma passagem para uma outra dimensão, onde nós vamos ter os nossos corpos ressuscitados, glorificados na volta do Senhor Jesus Cristo, para reinarmos com Ele para todo o sempre. E quem nos garante isso é a própria palavra de Deus. Meus amados irmãos, nós temos na palavra de Deus o maior consolo para as nossas vidas. É na palavra de Deus que nós encontramos refrigério para a nossa alma. É na palavra de Deus que nós encontramos a razão da nossa existência para estarmos aqui nesta noite, adorando e exaltando o nome do Senhor nosso Deus. É com base na palavra de Deus que nós somos sustentados na verdade do Evangelho de Cristo. A ressurreição de Jesus é a prova de que a palavra de Deus é fiel e ela não falha. A segunda bênção é que a ressurreição de Cristo trouxe para nós a garantia do perdão dos nossos pecados. A ressurreição de Cristo trouxe a garantia de perdão para os nossos pecados. Cristo na cruz, Ele pagou a dívida que nós tínhamos com o Pai. Na cruz do Calvário, Cristo nos garantiu o perdão dos nossos pecados. E hoje nós podemos afirmar que o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. O pecado que nos separava de Deus. E você que está aqui nesta noite e que ainda não conhece a Jesus, esse Cristo que ressuscitou dentre os mortos, você que ainda não teve um encontro único e pessoal com o Senhor, eu quero lhe dizer que o seu pecado faz separação entre você e o Senhor. O pecado lhe deixa distante de Deus. O pecado leva você à condenação eterna. Todavia, nós temos a solução de Deus para o pecado. E a solução de Deus para o pecado é o Senhor Jesus Cristo na sua vida, morte e na sua ressurreição. É pelo fato de Cristo ter ressuscitado. Cristo ele não ressuscitou apenas para emocionar você. Cristo ele não ressuscitou apenas para lhe fazer feliz, lhe dar uma vida próspera, não. Cristo ele ressuscitou para transformar você. Ele rompeu os grilhões da morte e do inferno, foi para mudar e transformar a sua vida. Tirar você do império das trevas, do poderio de Satanás e lhe transportar para o reino do Filho do seu amor, para o seu reino de luz. E tudo isso só é possível por causa da cruz de Cristo. Uma terceira bênção que a ressurreição de Cristo nos traz é a convicção, a certeza de que a morte, ela não é o nosso fim, mas a certeza de que nós viveremos eternamente com o Senhor. A morte não é o nosso fim, mas nós viveremos eternamente com o Senhor. Quantas e quantas pessoas aqui, talvez seja o seu caso, não tem medo da morte? Irmãos, nós não devemos ter medo da morte. Porque a morte para o crente é a certeza de que nós estaremos para sempre com o Senhor. Ao ponto de que naquele grande dia, quando o Senhor voltar, nós seremos transformados, ressuscitados com o nosso corpo glorioso. Você crê nisso? A morte não é o fim, meus irmãos. A morte, ela não dará a última palavra na história da minha e da sua vida.
E o quarto e último é a garantia de que, embora nós soframos nas batalhas deste mundo, no porvir, não derramaremos mais lágrimas, porque todo sofrimento acabará. Porque a morte e ressurreição de Cristo é a garantia da nossa paz. E talvez você tenha chegado aqui nesta noite com seu coração quebrado. Talvez você esteja sofrendo, passando por lutas e por muitas dificuldades. Mas eu quero lhe dizer que o fato de Cristo ter ressuscitado é a garantia de que nós até podemos chorar nesta vida aqui. Mas no dia do Senhor, na eternidade, Ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. E a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas se passaram. Hoje nós podemos celebrar a verdadeira Páscoa, porque Cristo, o Cordeiro perfeito de Deus, que tira o pecado do mundo, ressuscitou dentre os mortos. Da sepultura ele saiu com triunfo, poder e glória. O Senhor Jesus ressurgiu. Ressurgiu, vencendo a morte e o seu poder. Pode agora vida a todos conceder. Ressurgiu, ressurgiu. Aleluia! Cristo ressurgiu. Vamos orar. Querido Deus, nós te louvamos por tua palavra. Essa palavra que é a verdade. Essa palavra que dá provas daquilo que Cristo Jesus realizou na cruz do Calvário. Esse Jesus que foi esmagado, moído por causa das nossas transgressões. Nós que estávamos desviados, desgarrados como ovelhas, perdidos neste mundo, sem direção, caminhando a passos largos para o inferno. Mas o Senhor nos deu vida enquanto estávamos nós mortos em nossos delitos e pecados. Pela graça fomos salvos mediante a fé. Te louvamos pela ressurreição de Jesus. Embora muitas pessoas queiram negar que o nosso Cristo tornou a viver, as Escrituras nos garantem e nos dão provas de que Ele ressurgiu. E porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Porque Ele vive, nós também podemos viver. Ajuda o teu povo, Senhor, a se apegar a esta verdade, de que o Senhor vive, e um dia Ele reinará pelos séculos dos séculos. Nos ajuda a depositar, Senhor, a nossa esperança nesta verdade. Em Cristo Jesus, é por meio dele que oramos. Amém.